Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cauã Montini de Lima Silva, mas das vezes que eu apareço aqui nos vídeos, apenas me chame de Montini ou de Cauã, como preferir. Eu sou um dos novos alunos da Escola Modelo e eu fiquei sabendo deste projeto de recomendação de leitura e tudo mais através do nosso professor de português, Aslan. E daí como no momento que ele me deu essa notícia, eu já tinha terminado um livro que eu estava muito interessado em ler, aliás, eu fiquei muito feliz quando eu pude botar minhas mãos nesse livro. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi este livro, porque eu já estava querendo ler ele já fazia um tempo. E é de um autor que sempre me interessou bastante. Conheçam 20 Mil Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Pois bem, 20 Mil Léguas Submarinas se passa em 1866 e foi publicado em 1870. O que acontece no livro é o seguinte, começa a se ter avistamentos de um suposto monstro marinho ao redor dos oceanos, e o que deixa a população alarmada. Todos começam a ficar em dúvida sobre a existência dessa tal criatura. E bem, por causa dessa movimentação toda, acaba sendo feita uma expedição para ir atrás dessa suposta fera marinha. No caso, eles se juntam numa fragata chamada Abraham Lincoln. Eles embarcam na América do Norte, se não me engano, em Brooklyn ou foi em Nova York. Eu posso estar falhando um pouco a memória, me perdoem. Mas ainda assim, e nessa expedição vão nossos três personagens principais. Dr. Aronnax, que inclusive só para deixar claro, o livro ele é uma narração de narrador-personagem, ou seja, muita da narração, muita da escrita que você vai ver vai ser feita na perspectiva do protagonista principal, que no caso é o Dr. Aronnax. E o Dr. Aronnax e seu assistente, Conseil. Um fato interessante, Conseil é a palavra francesa se referindo a conselho. Isso se deve porque esse é o papel que o personagem emprega em boa parte do livro. Ele geralmente dá conselhos ao seu, digamos assim, superior, que no caso seria o Aronnax. Ele dá conselhos e sugestões para ele ao decorrer do livro. Quando os dois entram na fragata, eles conhecem o nosso terceiro personagem, Ned Land, que ele é um franco-canadense e arpoador. Por isso que ele está envolvido na caça do monstro. Enfim, o livro ele é muito interessante porque, assim como todas as outras obras de Verne, eles focam muito em embasamento científico. Como assim? Tanto que muitos dizem que Verne foi o responsável pela criação da ficção científica. A ficção científica em si, como vocês devem saber, é um gênero que se trata muito de fazer ficção baseada em ciência. Afinal, está no nome, ficção científica. E bem, Verne utilizava muito dos elementos científicos em seus livros. Você pode ver isso em livros como 20 Mil Léguas Submarinas, por exemplo, onde não se tinha... um fato interessante que eu esqueci de ressaltar, um adendo. Muitas das coisas que você vê nos livros de Verne ainda não tinham sido criadas naquela época, eram visões mais futuristas. Tanto que, por exemplo, no próprio 20 Mil Léguas Submarinas, você pode ver que o foco principal do livro é o Nautilus, que é um submarino elétrico, e os submarinos eles não tinham sido inventados até 16 anos depois da publicação do livro, muito menos um submarino elétrico. Então, tudo bem, muito menos um submarino elétrico. Então, é algo bem interessante, não só o submarino elétrico, mas roupas de mergulho mais avançadas, porque até aquela época você tinha só os escafandros, né, que eram aqueles trajes pesados, que você não conseguia se mover direito, você tinha aquela mangueira. E muitas vezes o mergulhador não tinha liberdade para poder realizar suas expedições submarinas. Já no 20 Mil Léguas Submarinas, o Capitão Nemo, um dos personagens principais, que eu ainda irei falar sobre ele, o Capitão Nemo, ele criou um dispositivo que seria, no caso, ar comprimido em grandes cilindros e um traje de borracha bem maleável que permitiria com que o mergulhador circulasse livremente sobre os substratos do oceano. O que, no caso, aconteceu alguns anos depois, de fato, com as roupas de mergulho. Só que, em vez do mergulhador estar preso ao solo do oceano, ele pode nadar livremente. Mas, parando de falar sobre as previsões de Verne, iremos falar um pouco sobre o livro. Bem, eu creio que para você que esteja procurando uma boa narração, uma narração envolvente, eu recomendo muito o 20 Mil Léguas Submarinas e qualquer outro livro do Júlio Verne. Isso porque ele tem uma descrição muito rica mesmo. Para vocês terem noção, Júlio Verne nunca saiu da França, ele nunca saiu dali. Então, todo o conhecimento que ele tinha era apenas baseado nas bibliotecas que ele visitava, nas enciclopédias que ele lia. E você vê que os livros dele, por mais que se passem fora da França, são ricos de detalhes e detalhes muito acurados. Você pode ver isso em 20 Mil Léguas Submarinas, onde os personagens eles vão de um canto para o outro do mundo, né?
e você pode ver muito bem os detalhes geográficos, falando deles visitando arquipélagos, recifes, golfos. É bem interessante. Não só isso, mas o Júlio ele também dá muita atenção à ciência no si. Você tem um capítulo inteiro do livro explicando como funciona uma seção de maquinários, que eu acho bem interessante. Ele explica bem direito e chega até a ser surpreendente, né? Porque você pensa, século XIX, né? As pessoas elas eram um pouco mais arcaicas, elas não eram tão, né, digamos, avançadas quanto nós. Entretanto, elas tinham um bom avanço tecnológico, mas ainda assim chega até a ser surpreendente. Tipo, se já é algo bacana de você ver nos dias atuais, quem dirá se você fosse alguém dessa época, da época lendo um dos livros, né? Mas ainda assim, eu recomendo muito, deixa eu ver, outro livro de Júlio Verne que eu irei falar em algum vídeo futuro, se eu conseguir ter a chance, será Viagens dentro da Terra. Mas, enfim, voltando a falar aqui. Bem, outro fator bem interessante que eu pude perceber é como a narração, o narrador-personagem faz você ficar mais envolvido na história. Você pode ver isso porque o Dr. Aronnax, por exemplo, o Dr. Aronnax, ele escreve, no caso do livro, ele é escrito na perspectiva dele, claro, né? E ele vai dizendo, tipo, ele dá datas, como por exemplo, dia 14 de fevereiro, e dia 14 de fevereiro nós estávamos a tal movimento, sei lá, por 2.000 milhas por hora, e você consegue imaginar aquilo sendo um diário de algum marinheiro, alguma coisa assim. Eu acho isso bem interessante. Claro, eu estou tentando evitar ao máximo a dar spoilers do livro, eu não quero estragar a leitura de vocês, afinal isso aqui é uma recomendação, não uma avaliação do livro, né? Pois bem, e os personagens também são muito carismáticos. Até o momento da minha leitura, o meu personagem favorito seria o Ned Land, o arpoador que eu falei antes. Ned Land, ele é um homem de espírito livre, ele é um homem de espírito bruto, digamos assim. Ele é um homem do mar, entende? Eu gosto muito dele justamente por causa dessa energia dele, desse carisma dele. E, bem, creio eu que isso deva ser tudo que eu tenho a dizer sobre o livro. Sim! Eu aproveitarei e falarei um pouco do autor. O autor, Júlio Verne, nasceu em 1836 ou 26, eu posso estar enganado, me perdoe, mas ele nasceu ao redor desta época e ele foi o filho primogênito de seus outros 5 irmãos. Seu pai era um advogado e sua mãe era de uma família burguesa. Bem, eu gostaria de fazer apenas esse adendo falando um pouco mais sobre o autor, mas eu realmente recomendo vocês darem uma olhada. E é isso que eu tenho a dizer. Leiam 20 Milagres Submarinos, do Júlio Verne, um livraço. Eu mesmo me diverti muito e eu não posso falar muita coisa sobre o que acontece nele, mas eu só posso dizer que vocês podem se surpreender um pouco ao redor dele. Enfim, é isso que eu tenho a dizer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Monti.